A gente sempre ouve muitas críticas à educação, à estrutura educacional do Brasil, né? Sempre, sempre. E hoje, ouvindo o professor falar aqui, né, como disse o Geraldo, a gente continua muito triste com o que acontece com o processo educacional no país. E justamente a cultura e a educação andam juntos, né? Não tem como desligar, senão você não faz nem educação e nem cultura. Porque eu acho que no Brasil, a gente tem a luta de classes, ela se dá dentro da casa da gente, no bairro, na escola. É uma luta de classe constante. A gente conquistou a democracia no país, né, a duras penas, mas a gente não fez a revolução, como a senhora falou agora. A gente não fez uma revolução. E continua administrando o país onde a esquerda está. Também não foi feita uma revolução. Nós ganhamos uma eleição via o voto popular, bem dividido em muitos lugares, muito difícil. Essas conquistas nossas foram muito difíceis, como foi em Suzano. Então, a gente sabe que a direita, o pensamento de um grande grupo que quer que a sociedade permaneça calada, votando em quem é mandado votar. A gente sabe que isso vai ainda por muitos anos, infelizmente, porque a gente não tem um processo de conquista revolucionária para poder mudar radicalmente o processo. Então, eu penso assim que eu acho que falta, quando a gente ganha um processo como nós ganhamos em Suzano e em outras cidades, a presidência da República, eu acho que falta um pouco de ousadia. Na escola, por exemplo, eu acho que eu digo sempre, tudo que a gente vai fazer, a gente chama a comunidade para dentro da escola para discutir as coisas com eles, para dizer, olha, a gente quer a opinião de vocês, as coisas estão aqui, a agenda cultural está aqui, a gente traz as agendas culturais, tem os eventos, aonde tem os horários, e poucas pessoas vão ainda, procuram estar indo. Mas eu acho ainda que o poder público, né, nós, como poder público, temos essa dificuldade de ser ousados. Eu até pegaria o exemplo da Marta, em São Paulo. Eu estive no governo da Marta lá, e a gente viu que foi uma ousadia, foi um enfrentamento, até que eu diria feroz, com aquele processo que estava sendo vivido naquele período da gestão. E eu acho que falta ousadia, sim, para mudar algumas estruturas. A gente ganha, a gente critica, aí a gente entra, a escola continua com o prédio do mesmo jeito, não tem uma biblioteca, não tem um acréscimo no espaço, não tem uma liberdade de ação daquela comunidade. Então, existe falta de ousadia, e eu acho que isso é preciso na cultura, na educação, na comunicação, né? Que nós vivemos onde a realidade acontece. Nós estamos nas pontas, né? Nas cidades, nos bairros. E aí, para que essa realidade se dê de uma forma, sei lá, mais bonita, mais prazerosa, mais adequada, mais feliz, a gente deveria trabalhar mais com a subjetividade das pessoas, das escolas, porque a gente, né, a nossa formação, a nossa educação, nós tivemos sufocado um pilar da nossa educação, da nossa formação,
que assim, eu vejo dois pilares, né? O pilar tecnicista, cognitivo, e o pilar da expressão, das artes, da cultura. E esse pilar da expressão, das artes, ele foi sufocado, né, durante anos e anos. Ele foi aí oprimido mesmo. Então, eu queria chamar a atenção aqui para a necessidade da gente trabalhar essa subjetividade nas pessoas como motivação. Então, o que nos move? O que movimenta as pessoas? O que movimenta os alunos? Né? Já que foi falado tanto essa noite aqui das escolas, dos alunos, o que é que põe esses alunos em movimento? Ou seja, qual é a paixão que movimenta cada um de nós, cada um dos alunos, cada diretor, cada professor? Então, qual é a paixão que nos movimenta? A hora que a gente descobrir e investigar mesmo e começar a trabalhar com a paixão que movimenta cada um, cada grupo, cada comunidade, cada escola, talvez a gente tenha resultados melhores. Porque se a gente descobrir a paixão e dar valor à forma, né, não simplesmente ao conteúdo que a gente vai trabalhar, mas à forma com que a gente vai trabalhar, eu acho que a gente vai ter resultados. Quem sabe a gente chegue numa revolução social, porque a gente, para fazer revolução, tem que mexer com aquilo que está lá dentro de cada um. E a gente nunca mexeu nisso, porque a gente teve esse pilar aí sufocado, né, o pilar da expressividade e tal. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque para a gente transformar uma realidade, a gente tem que ser algo que seja necessário para a gente. E eu queria questionar sobre o que o Edmilson falou sobre o sinal. Na minha escola tem sinal. E nós somos obrigados a conviver com ele. E quando é a hora do intervalo ou a hora da saída, porque a gente foi proibido de sair 5 minutos antes do sinal tocar. E quando o sinal toca, parece bois saindo, não parece pessoas. Porque passa um por cima do outro e é aquela coisa de um corredor, portas em um corredor e sai todo mundo um batendo no outro, um se matando. E ainda a escola diz aquela coisa de não que vocês não podem descer correndo porque vai se machucar, que vai cair na escada. E é uma coisa muito louca, né? A gente está com o projeto do governo, do Estado. É uma apostila que a gente tem que seguir. É como fala, a gente entra lá para regime militar, né? A gente entra ali como se fosse um manicômio, a gente tem que seguir uma grade de aula e aquilo. É a apostila, e a apostila, e aquilo, e você cansa e não pode falar nada porque não pode sair daquilo. Se sair daquilo é contra o que o governo impôs como uma base de educação, que eu acho aquilo ridículo. Não é uma base de educação. Eu acho que aquilo não tem nada a ver com o que é verdadeiramente educação, porque não é aquilo, não é. O que eu pessoalmente odeio matemática, então aquela aula é o castigo da sua vida. Você fica lá 50 minutos como se fosse 3 horas de aula. Você não aguenta, quer dizer. História, geografia, essa coisa imposta, sempre aquilo, não era bem o que a gente estava pensando na hora de aprender. Porque a gente eu pessoalmente não gosto de escola, mas eu gosto de aprender. Então, algumas propostas bastante objetivas, assim. Uma é tentar fazer um esforço aqui e oferecer, por exemplo, uma discussão sobre o povo brasileiro, Darcy Ribeiro, acho que a Bernadette topa ajudar. Oferecer aqui o Realidade Brasileira, trazer para cá essas possibilidades de discussão, de acesso ao conhecimento em espaços não formais. Acho que isso é uma proposta que dá para a gente fazer, é uma questão de combinar. Outra coisa é esse caminho que a gente está trilhando, especialmente organizado na Conferência Municipal de Comunicação Social, Conferência Municipal de Cultura, Conferência Municipal de Educação, e nesse calendário aí tem ainda a Conferência Municipal de Saúde, a gente poderia tentar começar a discutir Valmir, Silmara, Eduardo, Célia,
começar a discutir o seguinte: como é que especialmente essas 3, mas eu acho que também dá para agregar saúde nesse processo, Rosenil está aqui, como é que a gente consegue fazer essas discussões de modo mais casado? E aí, de repente, pensar, quando terminar a última dessas 4 conferências, que deve ser no final desse ano, como é que a gente faz uma conferência das conferências? De caminhada para essas 4 secretarias, essas 5 secretarias. Uma coisa que me parece mais uma ideia da Conferência Municipal da Cidade, Congresso da Cidade, formular coletivamente políticas mais amarradas, mas eu acho que a gente pode fazer daqui um caminho inverso, que é começar das conferências e chegar lá do que começar de um projeto mesmo comum de governo inteiro. Ou seja, como é que essas 4 conferências se amarram, se interrelacionam, amarram propostas mesmo que são conjuntas. A Henriqueta falou uma coisa que é central. Como é que a gente supera a discussão das objetividades, do mundo concreto, da materialidade, e a gente consegue incorporar elementos que são da subjetividade, da imaterialidade, como colocou a Bernadette, subjetividade, como colocou a Henriqueta. E aí é o seguinte, tem questões que são estão na periferia da formulação das políticas, e esse esforço é o esforço de trazer, de incorporar as subjetividades, porque o ser humano não é uma coisa fragmentada como português, matemática, história, geografia. O ser humano não é um sujeito fragmentado como são os governos, em Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria da Cultura e tal. O ser humano é uma coisa integral. É tudo isso junto, explodindo aqui dentro da gente ao mesmo tempo e querendo sair de dentro do corpo para fora para fazer transformações. O que é que dá tesão para nós? O que é que motiva a gente? O que é que, apesar de toda essa realidade que joga contra, o que é que faz a gente acordar de manhã e sair de casa disposto, como se fosse um bando de maluco, e ficar aqui até as 8, 9 horas da noite discutindo como é que nós vamos mudar o mundo? É isso que a gente está fazendo aqui. Como é que a gente identifica essa dimensão da potência de criação? E aí isso está no campo da cultura, Valmir. A potência de criação. A gente cria na sala de aula, a gente cria quando o aluno faz uma fala dessa, a gente cria discutindo aqui, a gente cria nos espaços não formais, a gente cria numa obra de arte, na escultura, na tela, na poesia, na música, tudo isso é potência de criação. Como é que a gente consegue juntar tudo isso? Algum processo dentro do país que vocês conheçam, ligado à educação, à cultura? O Edmilson citou lá o Adamastor. A Morgana, que viaja também muito o Brasil aí com essa relação. Alguns projetos de experiência entre cultura, educação, comunicação, que a gente pudesse estudar para pensar aqui, com o nosso olhar, lógico, mas que a gente pudesse implementar aqui, a professora também, na cidade de Suzano.